Queridos, olá, graça e paz, espero que esteja tudo muito bem com vocês. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente e ao mesmo tempo um pouco desconfortável, porque se você está antenado, você sabe das últimas notícias que têm acontecido, não só no Brasil, né? Não só no Brasil, mas também no mundo, no meio dessa situação toda, né? Dessa situação pandêmica, no meio dessa guerra que o mundo está a observar, a acompanhar, Rússia, Ucrânia, e todas as outras nações envolvidas no meio desse conflito todo. Esses dias nos deparamos com um áudio que tirou não só a paz, que tirou não só a alegria, mas que revelou que sem Deus o coração do homem é podre. É isso mesmo. Eu já vou atualizar você. Mamãe, falei o que não devia e revelei que o ser humano sem Deus não presta para nada. É isso mesmo. Por mais boas que sejam as intenções, por mais incríveis que sejam os métodos, sem Deus o homem é perigoso, o ser humano é perigoso. Quando ele não se destrói, ele destrói os outros. E eu já não ia falar nada sobre esse assunto, porque o meu marido, o pastor Manuel Catala, fez um posicionamento ali nas redes sociais dele. Então eu fiz um post no meu Facebook. Aí por quê? Porque o pastor Manuel Catala já tinha falado muito bem colocado. Ele deixou no seu Instagram e também deixou no seu Facebook. Então eu achei que seria interessante, até porque eu tenho aprendido também a não aproveitar essas situações polêmicas para poder talvez entrar e quem sabe usar isso como um pivô para trazer pessoas para o canal. E nós que trabalhamos com YouTube e com internet temos códigos de honra. Porém, essa situação ela é muito delicada, ela é muito séria. Essa situação ela é tão complicada que se calar, não reagir, não se posicionar é consentir. E eu trabalho com mulheres, eu sou mulher, e mesmo sendo angolana, e mesmo não votando no Brasil, eu sou mãe de brasileiros, de 3 brasileiros. Então eu acompanho esse país, eu estou nesse país, eu oro por esse país. Inclusive, eu creio verdadeiramente que isso é fruto de orações, isso é fruto de orações de verdade, porque quando nós lemos a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E sim, eu tenho orado pelos governantes desse país, eu tenho orado pelos governantes das nações. Nós temos orado a uma igreja, a um povo que tem buscado em Deus. Se a justiça dos homens está a falhar, então nós, como povo de Deus, temos recorrido ao Senhor, temos recorrido, e uma das coisas que eu tenho citado na minha oração é essa: Deus, remova o abalável para que o inabalável permaneça. Deus, remova o que é falso, o que é sem caráter, o que não procede, o que não é verdade, para que aquilo que é verdade, para aquilo que procede, seja realmente o que possa permanecer. E isso que aconteceu com o deputado Arthur, eu verdadeiramente vejo, mamãe falei, eu realmente vejo como uma resposta de orações. Isso mesmo, é uma resposta de orações. E eu ia dizendo que eu não ia falar nada, mas quando eu vi o posicionamento dele, primeiro aconteceu tudo que aconteceu, aqueles áudios nojentos, aqueles áudios
porcos, aqueles áudios repugnantes, mas ao mesmo tempo os áudios que revelam o coração de um homem sem capacidade nenhuma para compreender a magnitude do que estava nas suas mãos. Estava, porque o mesmo Deus que permitiu que ele ascendesse à posição em que ele estava é o mesmo Deus que permite então que ele seja destituído. Quando ele foi pedir perdão, já foi uma vergonha, porque a tentativa foi de se justificar, inclusive dizendo que conversa de homem é assim mesmo. Não, eu tenho um homem na minha vida que não conversa assim, e ele tem outros amigos homens que não falam daquela maneira, não depreciando a figura feminina daquele jeito, não rindo da cara de um povo que está em guerra daquela forma, e nem se aproveitando da sua condição enquanto pobre ou numa situação caótica que é a guerra que está a viver. Eu não gostei, como mulher me senti desrespeitada, como uma fundadora de uma escola de mulheres me senti ofendida, me senti desrespeitada. Esse é um limite que Arthur tem que entender. Arthur Durval Arthur, deputado, ex-deputado, mamãe falei, mamãe calei, eu já não sei mais, mas é importante nós compreendermos que existem limites que não podem ser ultrapassados. E hoje, enquanto eu terminava de preparar o almoço, colocava a mesa para almoçarmos com a minha família, eu estava a ver algumas notícias e me deparo mais uma vez com o depoimento dele, tentando provar por A mais B que o povo está a pegar pesado com ele, que está a acontecer uma injustiça com ele, que infelizmente agora é assim, que o povo está errado. Não. É assim, quem quiser achar normal o que ele falou, que ache normal. Mas a revelação que nós vimos ali nesses áudios mostra verdadeiramente que um coração sem Deus não presta, um coração sem Deus não presta, e que líderes desse gênero não estão à altura de governar ou de liderar um povo. E me posiciono aqui como líder, me posiciono como uma líder jovem, porque eu sei o trabalho que dá para poder conquistar a confiança do povo, mas não só isso, para poder conquistar a confiança de Deus e receber dele a responsabilidade de cuidar, de proteger, de conduzir, de inspirar um povo e deixar um legado protegido. Então é uma vergonha, é inadmissível, é triste, é um limite complicado. E para nós que somos igreja, eu preciso dizer aqui para nós, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, orem pelos vossos governantes, ele não está a dizer, orem depois que eles já forem eleitos. Não, queridos. Orem antes de elegerem-nos. Ok? Precisamos cultivar o costume de buscar de Deus as pessoas corretas para liderarem o povo, para nos liderarem em qualquer posição que seja ela política ou no âmbito religioso. Isso deve ser um costume nosso. Outra coisa, precisamos no exercício da nossa cidadania compreender que a responsabilidade de nos posicionarmos, ok? Nos posicionarmos de uma maneira eficiente é de cada um de nós como cristãos. Então você não vai primeiro eleger para depois orar pelo seu governante. Primeiro você vai orar, porque é Deus quem conhece as pessoas pelo lado de dentro. Todos nós estamos passíveis a erros, mas alguns sinceramente. Então nós precisamos guardar isso. E quanto ao querido Arthur, uma coisa clara que ele falou nesse último depoimento. Primeiro, eu sinto muito quando eu ouvi uma mistura de raiva, de nojo, mas ao mesmo tempo misericórdia. A palavra misericórdia significa eu, a Ruth, colocar o meu coração na miséria do meu irmão. Então eu coloquei o meu coração na miséria desse meu irmão, que graças a Deus foi destituído de uma posição em que ele não está ainda à altura de implementar. E nesse depoimento, ele diz que vai descansar, né? Se estás a me ouvir, tu dizes que vais descansar, na verdade que vais te retirar um pouco. Não, tu não vais descansar. Tu vais aproveitar a oportunidade para buscar a Deus, para se converter, porque esse caminho não vai dar nada. Esse caminho, assim, desse jeito, não vai dar em nada. Agora, um caminho onde você toma a atitude de se converter, de buscar a Deus, de mudar de vida, com certeza absoluta. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de restituição, mas Ele restitui ao coração sincero, ao coração verdadeiro, a um coração fiel, a um coração
coração leal, a um coração puro. Já disse o salmista: quem subirá no monte de Deus? Quem sentará nos seus atos? Então você precisa ter o coração limpo e as mãos limpas. E no momento que nós ouvimos, e quando você diz fui moleque, não é uma condição. A tua essência não está à altura, verdadeiramente. Então aproveite, enquanto você descansa, se converta. Enquanto você descansa, mude. Enquanto você descansa, melhore. Enquanto você descansa, inclusive, aproveite para instruir os outros a não fazer. Sabe aqueles teus amigos? Aqueles teus amigos do futebol que você mandou o vídeo? Então os ensine que não é assim. Não é assim que se trata as mulheres, não é assim que se trata o povo, não é assim que se trata um povo que está em guerra, não é assim que se trata ninguém. Não é assim que se trata ninguém. Isso é muito importante. E eu quero ler também o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde o apóstolo Paulo deixa algo muito sério aqui, para nós compreendermos que nós podemos enganar as pessoas, podemos enganar os homens, mas a Deus não importa em qual posição você esteja. Você pode se mentir, você pode mentir às pessoas, mas a Deus você não mente. Tarde ou cedo, Deus não se deixa escarnecer. Tarde ou cedo, Ele manifesta a sua força, o seu poder. De Deus não se zomba. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz assim: não vos enganeis. Arthur, mamãe falei, não se engana. Deputado, ex-deputado, meu irmão, meu querido, acorda para a vida. Não se engane. Agradeça por essa situação e busque uma oportunidade para recomeçar, mas recomeçar bem, com o coração puro e a mente pura. E pare de querer nos convencer de que estamos errados, de que estamos a ser injustos. É claro, estão a pegar pesado? Sim, a Bíblia também diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Estás a ser muito cobrado, porque verdadeiramente o teu posto, a tua posição não era uma posição qualquer, era uma posição de muita autoridade, e sobre ti repousava responsabilidade de vidas. Então você falhou com o povo, e tentar voltar outra vez, para poder tentar colocar na cabeça das pessoas e fazer a lista de um monte de coisas que você já fez, não te exime de que você caiu de um pedestal e que você precisa agradecer a Deus por ter permitido isso e recomeçar, porque aqueles que se humilham são honrados. Isso é só uma fase, vai passar, mas você precisa reconhecer e entender a situação em que você está. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, vou conseguir ler esse texto, versículo 7, ele diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você só colhe o que planta. Você só colhe o que planta. Aquele áudio revelou a essência original do teu coração. Naquele momento, não sei. Você tem Deus? Como diz o meu filho, você tem Deus no coração? Então sim, se você tivesse Deus no coração, você não agiria assim, porque eu duvido que de uma árvore boa venha um fruto podre. E o que nós vimos é um fruto muito podre, que não está à altura da posição que você ocupava. Então, em nome de Jesus, descansa mesmo, aproveita mesmo, busque a Deus. Não sei se você já tem Bíblia, compre uma Bíblia, aproveite, leia. Comece pelo Evangelho de João, conheça a intensidade do amor de Deus. E isso não é só para ele, isso é para mim, a Ruth, passível de erros, cheia de pecados. Isso é para nós, isso é muito importante. O apóstolo Paulo também disse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Isso é muito importante para toda a nossa geração de líderes. Governe bem, as pessoas não são tuas. Lidere bem, as pessoas não são tuas. Tenha muita atenção, muito cuidado e muita responsabilidade, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E nós só colhemos daquilo que plantamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.